Então, nesse nosso segundo período, né, nós iremos abordar em língua portuguesa, literatura, onde nós vamos abordar as funções da literatura, e em gramática nós iremos abordar língua e linguagem. E aí, nós vamos começar a nossa aula fazendo uma retrospectiva, né? Nós vamos relembrar o que foi que nós já conversamos na aula anterior. Na nossa aula anterior, nós abordamos sobre o que é literatura, né? Nós fizemos um pouco de jogo com as palavras, nós abordamos alguns poemas, né, em que retrata realmente o que é a literatura, que é esse encanto, que é esse jogo das palavras. Então, aqui diz que a literatura é uma modalidade de arte, desenvolvida com base na palavra. Essa expressão artística tem como principal característica imitar a vida, retratando verdades e situações que são comuns a todo ser humano. Ao construir essas realidades, a obra literária acaba por despertar emoções no leitor, bem como pensamentos, fazendo com que se aumente o conhecimento de mundo e capacidade crítica. Então a gente vem só confirmando, né, nesse nosso relembrar aqui, nesse nosso relembrando, sobre o que é literatura, né, que é esse jogo das palavras, é o poder que a palavra tem de emocionar, de expressar sentimentos, de expressar ideias. Muitas obras literárias também são reflexos de um determinado período, o que ajuda o leitor a conhecer formas de pensamento e realidades de outros tempos. Então, a literatura, ela vem também nos retratar várias épocas, né, que as pessoas viveram, né, várias formas de pensamento, de comportamento. E aí, a literatura, as obras literárias, elas são os reflexos desses momentos vividos pelas pessoas em outros tempos. Literatura pode ser definida como uma ciência que estuda a produção literária de um povo sob um viés cronológico, né? Quer dizer, com o passado, quando se estudam diversos autores do passado, em alguma medida, percebe-se certa correlação entre os dizeres de cada escritor, construindo-se movimentos ou escolas literárias, né? Que é isso que a literatura nos proporciona, é a gente poder reconhecer, né? Viver momentos passados através da literatura, através dos poemas, através dos textos de diversos autores da nossa literatura. Muitas obras. A literatura não tem uma função absoluta e definitiva. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos. Para outros, um romance pode funcionar como um modo de conhecer um modo diferente do seu. Então, assim, a literatura ela também tem essa capacidade de fazer com que as pessoas se expressem, né, diferentemente uma das outras. É importante relembrar que nos textos literários, nem sempre a linguagem apresenta um único sentido. Aquele apresentado pelo dicionário. É aí onde a gente aborda a questão das palavras denotativas, né, e conotativas. A linguagem literária permite que, quando empregadas em alguns contextos, as palavras ganham novos sentidos figurados, carregados de valores afetivos ou sociais. Né? Então, diz aqui que a literatura ela tem esse brilho, né? desse jogo com as palavras, de poder fazer uso das palavras não somente com seu sentido do dicionário, mas também pelo seu sentido literal, pelo seu sentido artístico, na verdade, pelo seu sentido figurado. Então, as palavras elas podem mudar de sentido, né, dependendo da intenção do escritor. E aí eu trago para vocês um esboço do que é realmente essa linguagem, né, dentro do que diz respeito à literatura. A linguagem ela pode ser denotativa e conotativa. A linguagem denotativa, ela apresenta o seu sentido figurado. É mais comum em textos não literários, né? E o que são esses textos não literários? São os textos informativos, jornalísticos, né? Que eles têm que
passar uma informação tal e qual a realidade exige. Ah, professora, mas o conotativo vai ser algo que não é verdadeiro? Não, não é isso. A diferença é que as palavras, a linguagem denotativa, ela procura trabalhar com o sentido, o significado real da palavra que está sendo dita, do sentido literário da palavra. Literal da palavra. O sentido que pode se chamar de sentido que está lá no dicionário, né? Que ele é um significado fixo, certo? Enquanto o conotativo, ele apresenta um sentido figurado. É mais comum em textos literários, né? Onde é que a gente pode encontrar esses textos literários? Nos poemas, nas canções, né? Onde a gente pode fazer uso das palavras, a brincadeira com as palavras pode ser dominado aí. A gente pode colocar palavras com sentidos imaginários, tá certo? Então, tá dizendo aí que o sentido não figurado, ele se opõe ao sentido figurado, né? Então, denotativo é o sentido lá do dicionário, o sentido dos textos não literários, que geralmente se escreve em textos não literários, e os conotativos são as palavras com sentido figurado, imaginário, que a gente utiliza nos textos literários. E aí a gente vem agora trazendo um pouquinho da função da literatura. Nem sempre é intencional essa função da literatura. No entanto, ao serem publicados, interferem na realidade social, né? Então, no momento que você constrói um texto, constrói um poema, uma canção, às vezes a intenção, você nem imagina que vai tocar tantas pessoas como, de repente, aquela canção pode tocar dentro de cada realidade. Assim, atribuímos à literatura várias funções. Existe a literatura como arte da palavra. Enquanto a arte da palavra, a literatura é linguagem artística. Enquanto a arte da palavra, a literatura é linguagem artística. Como recriação da realidade? Parte de uma realidade. Agora nós iremos abordar a gramática, né? A gramática, nesse nosso segundo período, ela traz o estudo sobre língua e linguagem. A gente tenta fazer essa diferença, né? Ou essa análise, né? Para que a gente possa continuar os nossos trabalhos sobre gramática, sobre as palavras, sobre o sentido de palavras, né? Que isso tudo tem a ver também com literatura. Tudo caminha junto. Então, aqui traz a definição da linguagem. É o mecanismo que utilizamos para transmitir nossos conceitos, ideias e sentimentos. Trata-se de um processo de interação. Qualquer conjunto de signos ou sinais é considerado uma forma de linguagem. Ou seja, no que diz respeito à linguagem, esse texto está dizendo que houve a comunicação, houve a apresentação dos sentimentos, das ideias, houve isso, é linguagem. Independente, né? Que seja escrita ou não, né? E aí a gente pode ver aqui os tipos de linguagem que existem. A linguagem pode ser verbal, não verbal ou mista. Quando é que eu tenho uma linguagem verbal? Quando ela é composta essencialmente somente por palavras, né? Quando é que eu digo que um texto ele tem a linguagem verbal? Quando ele vem somente com palavras. Quando é que eu tenho um texto não verbal? Quando a interação acontece por meio de outros mecanismos que não a palavra escrita, ou seja, por imagens. Mista, quando existe a representação de textos e imagens. Vamos aos exemplos? E aí nós temos aí a linguagem verbal, né, que aborda somente palavras. E aí eu trouxe o início, né, o trecho de uma canção de Melim. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama faltariam xícaras. Me atrasaria só para ficar de preguiça. Se toda a arte se inspirasse em seus traços, então qualquer esboço viraria um quadro Mona Lisa com você. Tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor, e pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda, mesmo sem mudar.
A paz se multiplicou. Que bom que você chegou para somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. E aí tem muito mais. Então, nosso texto, que representa aí a linguagem verbal, é essa canção. Posteriormente, nós vamos aí ver exemplo de linguagem não verbal. Na representação das linguagens não verbais, a gente já viu que são textos que é representado somente por imagens, né? E nós temos os emojis, né? Que a gente usa tanto aí na nossa comunicação com o WhatsApp, né? Nas nossas digitais aí. Nós temos essa outra imagem, né? Que é falando aqui sobre que é proibido fumar, né? Naquele espaço. Então, ao invés de escrever a frase proibido fumar, usa somente esse símbolo, essa imagem, para poder dizer essa frase, né? Então, é por isso que é linguagem não verbal, porque a mensagem ela é repassada somente através de imagens. Nós temos inúmeras. Temos também aí o sinal de trânsito, né? Que não precisa ninguém dizer que o verde é para parar, que as cores, todas elas têm seu sentido, né? Porque a gente já sabe, já conhece, somente pela cor a gente já sabe qual é a mensagem que está sendo dita. Então, não precisa de palavras para poder expressar a mensagem. Linguagem não verbal são textos que não precisam de palavras para poder dar a mensagem. Através somente de imagens, eles fazem a sua missão, né? Cumprem com a sua missão de transmitir a mensagem. Nossa linguagem mista, quando é que acontece? Quando nós temos aí as duas formas de linguagem, né? Quando nós tanto temos a linguagem verbal, como quando nós temos também a linguagem não verbal. Que aí nós temos aqui a moça, né, e pensativa, né, que representa a linguagem não verbal. E aí a verbal, o texto aí do que ela está pensando, né? Tomara que hoje, depois da aula, ele me convide para jantar. Então, aqui é a representação da linguagem mista, quando nós trazemos tanto a linguagem verbal como a não verbal juntos, tá bom? E aí eu espero que vocês tenham entendido sobre linguagem, tá certo? E aí agora nós vamos ver o que é língua, né? Língua é um código verbal característico, ou seja, um conjunto de palavras e combinações específicas compartilhado por um determinado grupo. Né? O código verbal característico transmitido e que existe entre o compartilhamento, entre a comunicação de determinados grupos. Para melhor entendimento do sentido de língua, podemos atrelar o conceito ao termo idioma. O idioma é um código criado para facilitar a construção e a transmissão de uma mensagem. A língua portuguesa, por exemplo, é o código verbal mais usado pelos brasileiros no ato comunicativo. Nosso contato com ela vem desde quando somos muito pequenos, ainda na infância, aprendendo com nossos pais, familiares e todos aqueles com quem convivemos. Então, a língua é essa nossa forma de falar, né, de nos expressar, né, através do nosso idioma, tá certo? Enquanto linguagem são as várias formas de comunicação dessa língua, né? As diversas formas de expressar a língua. A língua é o próprio, como é que eu posso dizer, código verbal, né? Que vem aí na nossa língua, na língua portuguesa, ok? Espero que todos tenham entendido, que vocês possam ter, né, aproveitado ao máximo do nosso tempo aqui, desse nosso estudo, tá certo? E aí, qualquer dúvida, a gente se encontra nos nossos próximos encontros, né, para poder tirar dúvida e a gente conversar. Assistam esse vídeo, curtam, né? Compartilhem, comentem, né? Deixa like de vocês, né, no nosso canal, no JAF Conecta. E para concluir, eu trouxe hoje uma frase, né, de autor desconhecido, que diz: pessoas vencedoras não são aquelas que não falham, são aquelas que não desistem. Então, com essa frase que eu quero fechar esse vídeo com vocês, dizendo que nós não podemos desistir diante dos desafios, diante das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia.
Eu sei que o nosso dia a dia está complicado, né? Diante de várias situações que nós estamos vivendo no mundo atual, mas que nós temos que enfrentar, nós temos que, né, tentar fazer o melhor que a gente pode, porque vencedor realmente é aquele que não desiste, aquele que não para no meio do caminho, tá certo? Então, que todos nós possamos receber, todos vocês possam receber meu abraço virtual, né? Que vocês tenham muita saúde, muita paz, tranquilidade e possam aproveitar ao máximo, né, o dia a dia de cada um de vocês, com todos os livramentos e com proteção de Deus, tá certo? Então, um abraço e bom desempenho.